Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Você acaba de ingressar no maravilhoso mundo de alegria e felicidade do programa Seitonoi, um modo feliz de viver. E o programa de hoje traz o preletor Olímpio Kitahara, que fala sobre a educação na adolescência. Então, na Seitonoi se valoriza muito esse aspecto da individualidade. Já no quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masakihara recebe a preletora Leonora Itikawa, que atende a Érica Lolli, de Campinas, estado de São Paulo. Ela questiona, quando alguém parte para o mundo espiritual, essa pessoa recebe nossas orações? Graças a Deus é possível. Porque mesmo estando no plano espiritual, as mentes se comunicam. Então, fique conosco e seja apanhado por uma poderosa e reformadora força divina que põe cada coisa em seu lugar e ajusta cada fato ao seu devido tempo. Não sai daí. A Fundação Grande Harmonia, mantida pela Seitonoi do Brasil, atua nas áreas social e educacional no Centro de Educação Integrada de Maracajaú, na Escola Seimar, na cidade de Maxaranguape, no Rio Grande do Norte, que atende a 283 alunos, e na creche Paraíso Jardim Cerejeiras, com 26 crianças matriculadas em Atibaia, interior de São Paulo. Essas instituições estão mudando a história de alunos, famílias e comunidades, através da prática da educação da vida. Antes elas eram rebeldes, sabe? Assim, aquela tipo de criança que não queria ouvir ninguém, né? E hoje eu senti que mudou, porque aqui na fundação, aqui não é só uma escola, aqui é uma mãe de família. E a gente sente que esse amor, né, esse carinho, esse respeito, junto com a parte educacional, a parte técnica, que eu acho que faz o trabalho diferenciado que a gente vê aqui. Então tudo me emocionava aqui. Então é difícil você falar momentos assim, porque tudo aqui é especial. Aqui a essência do amor aqui é muito grande. Você sente assim a tranquilidade aqui, tudo aqui você sente. Essa aproximação que transforma famílias começou a melhorar toda a comunidade. Os governos locais afirmam que nas localidades onde as escolas estão, os índices de violência diminuíram, o que as torna uma referência para as secretarias municipais de educação. Por isso, pedimos seu apoio para que essa obra continue e cresça. Faça parte da campanha Adote essa ideia e, por um valor quase simbólico, faça parte dessa história e ainda sinta a alegria de receber a gratidão do aluno que for beneficiado por sua doação. Mais informações, fone 0 operadora 11 5014 2237, pelo e-mail educadores@sni.org.br ou no site www.sni.org.br/educadores. Muitos pais olham para seus filhos adolescentes e veem misturados na face deles uma criança birrenta e um adulto querendo responder por si mesmo. Por isso, a Seitonoi ensina como deve ser a educação na adolescência. Acompanhando a palestra do preletor Olímpio Kitahara, vamos aprender muito sobre este tema. Falaremos sobre o tema Educação na Adolescência. E para isso nós vamos utilizar este livro, Namoro, Casamento e Maternidade. Esse é o livro mais
digamos assim, robusto da Seichonoye, com mais de 400 páginas, e tem um conteúdo realmente excelente. Para exemplificar, nós temos, por exemplo, na página 91, no caso de o filho namorar alguém que lhe desagrade, quantas vezes o pai se encontra numa situação assim, em que tem que abordar um tema assim com seus filhos. Na página 140, para pessoas interessadas em casar com viúvos, aliás. Então, as pessoas que são viúvos também têm que ler para ver o que o mestre está falando a respeito de uma situação de uma pessoa viúva. E na página 293, vocês vão encontrar um capítulo inteiro sobre quais os casos em que a pessoa não consegue obter a graça da concepção. Então, se eventualmente tem alguma pessoa que tem esse problema, leiam este capítulo deste livro, Namoro, Casamento e Maternidade. E também, da página 321 em diante, nós temos para os pais sobre a correta educação da criança. Então, embora este título nos faça pensar de que seja um livro voltado para a mulher, na verdade é para os pais que, como educadores, como elementos da família, estão aí aprendendo a todo instante, não é? Então, a página 369, em primeiro lugar, está escrito o seguinte: não engane uma criança nem mesmo por brincadeira. Então, muitas vezes, o pai, os adultos em geral, costumam assim caçoar das crianças que têm aquela ingenuidade, aquele coração puro e acredita em tudo que se fala. Então, por exemplo, poderá haver um pai desavisado que possa dizer: filho, você sabia que, na verdade, você estava aqui morando debaixo desta ponte e nós resolvemos recolher como nosso filho? Então, naquele momento, a criança poderá realmente acreditar, e mesmo que diga que é uma brincadeira, isso acaba sendo gravado na mente da criança, não é? Então, isso poderá criar um transtorno muito grande na vida da criança, depois, quando se tornar adulto, ou mesmo na adolescência, não é? Na página 371, está escrito assim: não deve implantar o medo na infância. Então, se os pais, não sabendo de como a palavra tem uma força criadora, acabam falando, por exemplo, não ande descalço, porque senão vai pegar resfriado. Então, essas palavras acabam sendo gravadas na mente da criança e, numa outra ocasião oportuna, realmente vai ficar com resfriado. Ou que, de uma forma que possa controlar essas crianças, então diga: não vá para o escuro que o bicho vai te pegar. Ou então, fique sentado aí direitinho, porque senão a polícia vai te pegar. Então, muitas vezes, os pais fazem esse tipo de alerta de uma forma totalmente indevida, que pode realmente criar um problema sério na vida da criança e futuramente como adolescente, como também como adulto. Depois, na página 372, está escrito: dessa forma, um trauma no subconsciente causado na infância atinge pontos muito delicados e pode provocar distúrbios nervosos. Então veja que aqui, embora o capítulo seja sobre educação na adolescência, o professor Masaharu Taniguchi está falando de coisas que aconteceram na fase da infância. Isso porque justamente na medida que se cria uma educação ou mesmo um trauma nessa fase inicial, então acaba afetando a vida toda, seja na adolescência, seja como pessoa adulta. Existe um conto que diz o seguinte: havia um menino chamado Charlie. E essa criança, certa vez, estava às voltas com o aniversário da sua professora e resolveu comprar um presente. Aí ele foi numa dessas lojas que a gente chama de charutaria, que normalmente existe numas padarias, e nessa lojinha ele comprou um vidrinho de perfume, daquele bem barato que ele podia comprar naturalmente com suas economias,
Aí ele levou para casa pensando assim, puxa, eu comprei um presente que com certeza ninguém seria capaz de ter uma ideia tão fantástica assim. E pensando assim que tinha tido uma ideia fantástica, ele voltou para casa, quando já duas irmãs que estavam sempre incomodando esse menino, chegaram e queriam saber o que ele tinha comprado. E logo vendo que era uma caixinha de perfume, então já foi falando para a mãe, ô mãe, o Charlie comprou um vidrinho de perfume para ele. Não é? Mas, naturalmente, o Charlie pensou que com certeza a mãe iria entender e depois então disse para a mãe, mãe, na verdade comprei esse aqui para a minha professora que está fazendo aniversário. Aí a mãe, vendo este garoto com esse perfume na mão, acabou dizendo o seguinte, Charlie, isso aqui é uma porcaria, não é? Jogue isso fora, e tirou das mãos de Charlie. Não é? Então, naquele momento, ele foi, assim, desfez-se de alguma coisa que ele achava que era uma ideia realmente fantástica. Não é? Então, veja que um acontecimento dessa natureza faz com que um jovem como esse, quando já estiver na sociedade, não é? Por exemplo, diante de seus pares, ele não vai ter, digamos assim, a coragem de passar uma ideia boa que ele possa ter, justamente devido à gravação que ele teve na sua infância. Não é? Então, ele teve na infância a gravação de que não vale a pena ter boas ideias. Então, por esse fato, ele está numa reunião onde seria importante ele colocar sua ideia, ele acaba não passando porque justamente teve essa gravação no período da infância. Então, por essas razões, nós vemos o quanto é importante a gente cuidar nessa fase inicial da infância. É importante procurar ser imparcial ao máximo com os filhos. Então, a questão é, o que é ser imparcial com relação aos filhos? Será dar amor de forma equitativa para todos eles? Seria dar atenção de forma igual para todos? Seria a gente dar a mesada dos filhos igualmente? Acredito que naturalmente seria isso também, porém, aceite ou não, quando se fala em ser imparcial na dedicação, no amor com relação aos filhos, existe uma coisa muito mais profunda do que isso. Na verdade, é justamente considerando a natureza interior, ou seja, a individualidade, o talento que cada um de nós trazemos. Não é? Então, por esse fato, cada ser, cada criança traz dentro de si uma individualidade. Não é? Então, na Seitonoe se valoriza muito esse aspecto da individualidade. Então, normalmente os pais costumam dizer o seguinte, se ele, por exemplo, tem 3 filhos ou 4 filhos, ele tem sempre aquele filho que é o filho predileto, aquele que acha que é o melhor, aquele que atende melhor aos seus anseios, digamos assim, como pai, como mãe. E então eles têm aquele filho como modelo. Não é? E, na verdade, querem que os demais também sigam esse modelo. Na verdade, é uma conduta totalmente equivocada. Não é? Então, se cada um de nós, cada um dos filhos traz dentro de si essa individualidade, então a melhor forma de a gente amar de forma imparcial é justamente permitir que cada um desses filhos possa desenvolver, possa mostrar a sua individualidade. Então, na medida que nós valorizamos a individualidade de cada um, então isso poderá ser expresso realmente de forma plena. Não é? Isso, então, seria, no entender da Seitonoe, a forma de ser imparcial com relação ao amor que dedicamos aos nossos filhos. Então, dessa forma, a forma que cada um desenvolve de acordo com a sua individualidade é uma forma totalmente diferente uma do outro. Não é? Então, nós precisamos entender essa diferença de personalidade que existe entre cada um dos filhos. Okay? Bem, agora eu queria falar um pouco sobre aquilo que está
nesse livro Educação do Filho de Deus, volume 1. E nesse livro, a página 228, ele conta o caso de uma senhora que tinha um filho de 18 anos. Esse filho, ele não gostava de estudar e ficava vadiando. E essa situação começou a piorar cada vez mais, né? E havia uma tendência muito grande de ele se tornar um marginal. Então a mãe estava com um medo muito grande de que esse filho realmente pudesse vir a ser um marginal, e estava temendo que eventualmente a polícia pudesse estar no seu encalço, não é? Então, essa senhora preocupada que estava, começou a seguir esse filho passo e passo, a todo momento. E esse filho então foi piorando cada vez mais, não é? E com isso, ela também começou a se esgotar cada vez mais, e não havia mais como esta senhora conseguir controlar esse filho que apresentava dessa forma. Então, ela chegou a pensar: como eu seria feliz se esse filho não existisse? E pensou até num caso extremo de acabar com a vida do filho e também de si próprio, né? E nessa situação ela foi se debilitando cada vez mais, e chegou um momento em que acabou caindo totalmente doente na cama. E nessa situação que ele se encontrava, ela recebeu a visita de um vizinho. E esse vizinho era adepto da Seichonoye, e veio lhe dizer o seguinte: olha, o seu filho é um filho de Deus, é um filho maravilhoso. Se eventualmente ele está se mostrando dessa forma, é porque nós é que estamos vendo somente o lado negativo dessa criança, desse jovem. Então, quanto mais nós vemos esse aspecto negativo, ele acaba se manifestando. Então, por essa razão, na medida que nós estamos sempre só vendo esse aspecto negativo do filho como um filho que é marginal em potencial, ele acaba assim se manifestando, não é? E então falou para que esta senhora pudesse participar das reuniões de mães que havia na vizinhança. E a partir daí, então, essa senhora resolveu participar dessa reunião de mães, né? Então, em várias localidades existem as reuniões chamadas reuniões de mães, onde as mães da vizinhança se reúnem para discutir sobre a educação dos filhos, sobre a harmonia conjugal, e é uma reunião realmente muito proveitosa. Então, nessa reunião, esta senhora começou a aprender muita coisa sobre a verdade pregada pela Seichonoye. Então, aprendeu, por exemplo, de que quando a gente manifesta o amor, este amor tem que ser um amor grandioso que liberta a pessoa, solta a pessoa, não é? E não um amor, manifestação de amor que prende a pessoa, não é? Então, como nesse caso, como esse menino, esse garoto, esse jovem estava sendo seguido para e passo, então faz com que esse jovem se sinta preso, e mais do que nunca ele quer se afastar da mãe, não é? E por esse fato acaba dando um resultado totalmente negativo. E então, nessa reunião de mães, ela começou a aprender de que devemos passar desse amor que prende para um amor que solta, não é? E também, como um exercício desta reunião de mães, ela aprendeu o seguinte: que deveria ser dócil com relação ao marido, não é? E aí então ela fez nesta aula o seguinte: que a partir daquela semana até a próxima reunião de mães, cada uma das pessoas, cada um dos integrantes daquela reunião deveria assim praticar aquilo que é a docilidade com relação ao esposo, não é? Ou seja, dizer sim ao esposo. Então, naquela semana, cada um deveria praticar isso.
E aí, então, ela retornou desta reunião e disse para o marido que naquela semana, então, ela deveria praticar isso, que ela tinha, assim, decidido realmente a cumprir integralmente esse exercício que havia nessa reunião de mães. Aí, então, o marido, que conhecia bem a esposa, disse que, olha, é melhor você deixar, porque realmente você não vai conseguir mais do que 2 dias, né, conseguir praticar isso. Mas, na verdade, ela estava realmente decidida. E foi assim que ela começou assim, com um sentimento, né, de dócil com relação ao marido, começou a atender, né, todos os pedidos do marido, e com docilidade respondia sim, e imediatamente passava a cumprir aquilo que havia sido dito, né? E assim, então, na medida que ela decidiu de corpo e alma a seguir estritamente essa prática, então fez com que tudo ficasse mais fácil. Até então, quando ela achava que ela tinha razão, ela argumentava até conseguir que realmente o marido fosse convencido, né? Mas agora não havia mais essa preocupação, né? Havia apenas a preocupação de ser unicamente dócil. E aí então essa senhora conseguiu realmente cumprir, né, esses 7 dias em que estava assim totalmente digamos assim, dócil com relação ao marido. E quando essa docilidade realmente partiu do fundo, digamos assim, da sua alma, e fez com que pudesse realmente ver a imagem verdadeira do seu marido, aquele marido que era realmente maravilhoso, né? Então fez com que houvesse realmente um milagre muito grande, né? Então, da mesma forma que ela manifestou essa docilidade com relação ao marido, né? Aquele jovem que estava até então totalmente rebelde, voltou para casa junto com a sua mãe e mostrou também essa docilidade, né? Então veja que dentro do lar, embora jovens que já estejam já com 18 anos, ainda tem uma relação muito próxima uma da outra, e na medida que nós manifestamos esta perfeição, visualizamos essa perfeição acaba com certeza se manifestando. Por isso, dentro da educação da adolescência, nós devemos ver unicamente essa perfeição existente em todos os seres, todas as crianças, todos os adolescentes, né? E na medida que assim nós fazemos, infalivelmente, essa perfeição vai se manifestar. Então, por favor, vamos estudar este livro, Namoro, Casamento e Maternidade, para que possamos sempre consultar, na medida que nós tenhamos alguma dúvida, porque é um livro realmente fantástico, que pode ficar muito bem na nossa cabeceira para consultas eventuais. Então, agradecemos a todos e muito obrigado. Até o próximo programa. Muito obrigado. Agora, no quadro de perguntas e respostas, o preletor Eni Masakihara tem a presença da preletora Leonor Itikawa. Ela responde à questão enviada pela Érica Loli, de Campinas, São Paulo. Quando alguém parte para o mundo espiritual, essa pessoa recebe nossas orações e, nesse caso, há como perdoar esse indivíduo que já partiu? Acompanhe. Muito obrigado, bem-vindo ao programa da Seichonoye, esse modo feliz de viver. E hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, a professora Leonor Itikawa. Tudo bem, professora? Tudo bem, Enio. Aquele abraço a todos os telespectadores da Seichonoye, Isso. Modo feliz de viver. Professora, nós temos a Érica ali da cidade de Campinas, em São Paulo, que quer fazer uma pergunta para a senhora. Eu gostaria de saber, mesmo quando alguém parte para o mundo espiritual, se a pessoa recebe as nossas orações, se tem como perdoar essa pessoa no mundo espiritual. Essa é a minha dúvida. Muito obrigada. Brigou com alguém, no caso da Érica que está fazendo a pergunta para a senhora, né? Aí a pessoa vai para o mundo espiritual, e aí a pessoa que está aqui embaixo se arrepende, caramba, eu quero fazer uma oração para ver se ela me perdoa.
É possível receber o perdão de alguém que já foi para o mundo espiritual? Graças a Deus é possível. É? Porque mesmo estando no plano espiritual, as mentes se comunicam. E aí a pessoa, através do ensinamento da Seichonoye, pode fazer a oração do perdão e também fazer a leitura de Sutra Sagrada para essa pessoa, arrependendo-se profundamente, né, daquilo praticado, do mal entendido, sei lá o que aconteceu. Mas quando a gente realmente sente profundo arrependimento e demonstra nosso amor através de palavras da verdade de oração, então aquela pessoa que já partiu para o plano espiritual, muitas vezes eu ponho até o dedinho assim para mostrar, né? Você está aqui e o outro está aqui. Então eu peço perdão e você me perdoa. Você pede perdão, eu te perdoo. Então há uma reconciliação mútua das duas pessoas que estão realmente naquele momento se reconciliando. E essa é a parte fundamental da Seichonoye, a reconciliação. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Érica Loli, está ali ó, a receita dada pela professora Leonor Ichikawa. Então é só perdoar que se receberá o perdão com certeza. Muito obrigado a você por ter feito a pergunta. Obrigado Campinas, Santa Bárbara, Sumaré, Nova Odessa, Limeira, Indaiatuba, toda a cidade que compõe a grande Campinas, nosso muito obrigado. E a todo o Brasil também, nosso muito obrigado. Professora Leonor Ichikawa também, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a todos os telespectadores que estão sempre com essa grande audiência. Parabéns a vocês. A cada programa que assiste, vocês estão renascendo e começando uma vida nova. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma nova vida o aguarda a partir deste momento, não em algum outro lugar, nem em um outro tempo, mas agora neste exato local. Isso é possível graças ao que você aprendeu em mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Receba a vida de Deus através do nosso momento de oração e tenha convicção que tudo aquilo que você necessita, através dessa oração, você vai receber orientações de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Oração quando você sofrer injúrias. O infinito amor de Deus flui dentro de mim e torna agradável a atmosfera que emana da minha mente. Eu amo todas as pessoas e por isso elas me amam. Muito obrigado.